Aqui tem uma das cenas mais interessantes sobre a poesia, né? Um dos relatos muito interessantes, porque o que eles estão, qual é a música que está tocando na festa, né? Sobre os céus Isso, exatamente, né? Eles estão tratando o tema mais primitivo que a poesia trata, assim, que ele fica dando aula de astronomia, assim, trata dos eclipses e das estações do ano e como funcionam e as constelações e não sei o quê, né? É disso que estão tratando a coisa. E aí quando começam a falar sobre a guerra de Troia e tal, a própria Dido interrompe e diz: ó, Enéas, tu mesmo conta o que aconteceu, né? Então, olha tudo que tem num canto só, né? Não é quantos temas tem aqui, já é uma história por si só, é muita coisa, né? Então começa lá com com o naufrágio, né? Aquela coisa, e aí já tem Juno provocando naufrágio, simplesmente provocando, não, ela vai falar com os ventos, oferece uma ninfa em casamento a Éolo, certo? Aí vão os ventos, aí Netuno intervém, e aí sim consegue fazer com que acabe o naufrágio, eles consigam aportar então no negócio e tal. Então tem muita coisa, né? Tem muita coisa acontecendo. O Virgílio, isso demonstra uma certa, ao mesmo tempo que na Ilíada ele nem conta a história toda da Ilíada, da Guerra de Troia, é só um pedacinho da guerra, não conta nem o início e os 9 anos que antecederam aquele evento e nem o final. Aí termina o livro e pronto, agora Heitor é sepultado e tal, acabou a guerra? Não, certo? Fica aqui, é só um pedacinho ali. Enquanto o Virgílio, né, por ter feito uma obra sob encomenda, ele tem que botar tudo ali. Então se torna um texto muito cheio de coisa, certo? O Dante aí extrapolou. O Dante teve que botar tudo e todas as coisas mais importantes que existem na vida eterna. Se ainda fosse só contar uma história e tal, não. Eu tenho que falar de algo que vai acontecer e não o que já aconteceu. Aí, meu Deus, aí por isso que é mais difícil. É mais difícil de ler o Dante, né? O que o Camões faz? O Camões ele tem um meio termo que é muito interessante, assim, na velocidade da narração. Ele não tem 1 milhão de coisas acontecendo, como tem o Virgílio, mas também não como o Homero, né, que não tinha pretensão de fazer uma obra. Aquilo é um pedaço de uma obra, né? Existiram muitas outras epopeias tratando de vários temas e tal, claro que existiam, mas nenhuma era tão boa, só o Homero que sobreviveu. Então, é porque era muito mais natural. A poesia natural, ela conta um episódio, certo? Eu vou contar isso aqui, pronto, né? Mas só Homero fez epopeia de forma bem natural, assim, certo? Em termos de poesia clássica, né? Os outros todos têm um propósito muito preciso, assim. O que o Camões consegue, que é mais ousado ainda, né, do que o Virgílio, porque o Camões não é que ele dá um mito fundacional nem nada disso, ele tem que contar a história de Portugal inteira dentro do episódio da conquista da Índia, né, da conquista, da chegada, da descoberta da conquista da rota para a Índia. E aí ele vai usar dessa mesma parte aqui, que é o próprio herói contar a história, que já está na Odisseia, né? O Odisseu ele conta a história para o rei dos feácios, assim como Enéas agora vai contar a história da Guerra de Troia para Dido, e assim como o Vasco da Gama conta não a história de nenhuma guerra, mas ele conta a história de Portugal inteiro, né? Desde a fundação, fala da geografia, isso é bem renascentista mesmo, né? O sujeito fazer descrição geográfica mas de forma poética, né? Então, onde é que é Portugal? Portugal, né, como cabeça da Europa toda, está localizado
onde a terra termina e o mar começa. Certo? Mas é geografia, de qualquer jeito, né? E nenhum outro faz assim, porque ninguém se interessava muito por esses aspectos. Não era uma coisa que ia caber dentro de uma poesia. Mas, enfim, isso tudo para ver o que é a tradição dos épicos, né? E como é possível que uma obra esteja inserida. Escrever um épico é só escrever uma história longa, uma poesia em verso e longa para burro, assim, que demora para ler e tal, né? Não é que nem lírica, que eu pego, sento, leio um poema e deu. Acabou, né? Isso aqui é uma coisa... Não é isso, né? Está inserido na tradição do épico é usar dos mesmos artifícios, dos mesmos temas, das mesmas imagens, certo? A história de Enéas, o Enéas aparece lá na Ilíada e tal, de vez em quando ele é até citado na Odisseia, mas ela não era assim tão detalhada como está aqui no Virgílio. Virgílio cria muita coisa para falar do Enéas, né? E esse Enéas que nós vemos aqui, ele é o Pios Enéas. Quando a gente lê a Ilíada, ele é um guerreiro troiano, como qualquer outro, certo? Como qualquer um dos outros heróis da Idade de Ferro, né? O negócio é guerra, glória. E aqui ele é o Pios Enéas. Ele está, como o Indro diz aqui, com uma mochila, certo? Ele levou uma mochila com os penates, certo? Os penates são essas divindades troianas. Então ele tem relíquias ali e tal, dentro dessa arca que ele acaba carregando. E esse é o negócio, assim, ele tem que pôr onde o destino mandou, né? Ele tem que fundar uma nova cidade que seja um abrigo para os penates. Isso é fundar a cidade, não é simplesmente chegar ali e construir qualquer coisa, né? Então ele tem uma função sacerdotal, assim, missionária. Por isso que ele não é um homem tão religioso. O Carlos Alberto nos expõe aqui, ele está falando de pio, não é piedoso. O Enéas aqui, ele é principalmente o Pios Enéas. E a gente vê que ele, o tempo todo está assim, né? Ele é uma pessoa, não é um cara assim, vamos lá, pessoal, parem de ser frouxos, né? Como é os discursos da Ilíada, assim, né? Que o pessoal sempre começa assim, eu não sabia que agora permitiram mulheres a lutar no exército. Ele sempre vem discursando assim, quando começa tá ali uma briguinha, alguma coisa assim, aí alguém se levanta, bando de acaias, prestem atenção, né, em vez de dizer aqueus, né? Então sempre tem isso aí, e o Enéas, ele motiva o pessoal, ele discursa ali, olha, nós já enfrentamos, né, coisas muito piores. Nós vamos agradecer aos deuses. É um discurso sacerdotal, não é um discurso de general, né? É um discurso sempre de sacerdote que o Enéas tem, porque aqui ele é o Pios Enéas.